Abra sua Bíblia comigo ao livro de Gênesis, capítulo 12. Mas antes disso, como é que se chama o nome da família que Jeremias foi lá e colocou vinho e mandou beber e eles recusaram beber? Como é que é o nome da família? Recabitas. Isso encontra-se no livro de Isaías, qual capítulo? Não é no livro de Isaías, é no livro de Jeremias, capítulo 35. Eu não estou ouvindo muita resposta lá de trás. Acho que o volume está baixo, né? É aumentar o volume desse microfone do pessoal de trás, tá? E agora só o pessoal de trás. Ninguém da câmera para frente não pode responder. Tem que ser alguém lá de trás que vai botar o volume máximo, tá? Aquela voz que você usa quando grita para o seu menino, né, na rua, tá bom? Como é o nome daquele avô, tataravô, na verdade, dos recabitas, que trabalhou com Jeú para limpar o reino de Israel e que mandou os recabitas nunca viverem em casas. Como é o nome dele? Jeová é o nome do Senhor. Jonadab, tá? Aqui desse lado eu ouvi, eu acho que foi até a voz do Afonso, se não me engano. Aqui, assim, né? Foi mesmo? Eu acho que eu ouvi. E aí? Tá? Jonadab. E ele pediu que várias coisas. Primeiro, que nunca tomassem vinho. O vinho representa alegria, vivessem para os seus prazeres, para festa, tá? Que isso nunca fosse a motivação da vida deles. Segundo, que nunca fossem em casa, sempre entendas, que fala de nós estarmos enraizados, de sermos presos a um lugar, porque nossa moradia é outra, nós estamos de passagem. E finalmente que nunca fizessem plantações, porque isso representa que a nossa prosperidade, que as nossas finanças nunca nos prendam a um lugar. Eu estava conversando com o Sérgio ontem, a gente passou um tempinho junto, e ele estava conversando. Você sabe que os judeus da Alemanha, que foram mortos, a maioria daqueles que morreram naquela exterminação que Hitler fez, foram judeus que tinham comprado casas, e tinham empresas, e tinham fábricas. E quando você instala todo o seu dinheiro, toda a sua vida em coisas, não dá para você fugir rápido. Os que conseguiram fugir eram aqueles que tinham investido seu dinheiro em pedras preciosas, em coisas que você pegava, botava na sacola e se mandava, ou engolia, né? Tinham deles que engoliam e se mandavam, e esses foram os que conseguiram escapar, né? Porque quando você se planta num lugar, você diz, daqui não saio, né? Daqui não arredo o pé, e muitos deles morreram por causa desse apego que tinham pelas possessões imóveis, né? Que não eram móveis. E, na verdade, a nossa lição hoje continua. Isso é uma tecla que Deus bate muito nas Escrituras. Nós queremos olhar no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus chama Abraão, né? Na verdade o nome dele ainda era Abrão. E quando Deus chama as pessoas, geralmente Deus dá um outro nome. Aliás, eu creio que sempre Deus dá um outro nome. A maioria de nós só vai descobrir o seu novo nome. Tem um negócio, eu acho que é um programa de instrução para casais. Eu não quero dizer o nome porque eu posso estar errado, mas é um que muitas igrejas usam. E que é uma série de mensagens, de estudos para casais, e dentro desses estudos chega uma hora que você tem que mudar o seu nome, né? Pô, tem um colega que diz, não, já foi esses anos todos para eu acostumar esse nome, agora mudar de nome não vou não, e considero-no rebelde porque não queria o novo nome. Olha, eu não quero nome dado por homens, eu vou ter um novo nome. Inclusive a Bíblia diz que eu vou ter uma nova identidade, vai ser esculpido numa pedra, vou ganhar meu novo nome, tá? E talvez seja Davi, talvez, né, entendeu? Talvez
não sei como é que vai ser. Se vai ser Daú, né? Daúde, que é hebraico. E você vai ter um novo nome. E Deus então chamou Abrão, deu para ele o nome Abraão, né? Mas eu queria ler um pouquinho sobre isso, porque esse chamado de Abraão, na verdade, é um chamado que você também recebeu. Deus chamou você. Na verdade, na pessoa de Abraão, você também foi chamado. E ele diz, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus te chama para essa mesma aventura. Na nossa vida nós temos nossos desejos, nossos sonhos, o que nós imaginamos que vamos ter. Mas Deus vem um dia na nossa vida e nos chama para uma aventura com Ele, para uma vida com Ele. Ele veio e chamou Abrão. Abrão já tinha bastante riqueza. E Deus diz, você vai sair desse lugar, você vai sair desse lugar onde você se sente bem, desse lugar das suas raízes, e você agora vai me seguir. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, que Abraão seguiu a Deus sem nunca saber para onde ele ia, né? Na próxima perna da viagem. Sempre seguindo, sabendo que Deus tinha um lugar para ele, sempre seguindo o chamado de Deus. E Deus também nos chama. E para Deus nos chamar, nós temos que abrir mão dos nossos sonhos, né? Nós temos que abrir mão daquilo que nós queremos. Deus vem e nos chama, e Ele quer ser o nosso Senhor. Ele tem um plano para a nossa vida, e muitas vezes o nosso plano não coincide com o plano dele. O plano dele é eterno, o nosso plano é temporário. O nosso plano é feito por aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos. O plano dele é pelo que ele sabe, é pelo que ele vê, pela onisciência e a presciência que ele tem a respeito de sua vida. Então Deus tem um plano para você, e Deus diz, você tem que sair, você tem que deixar à disposição a sua vida, a sua moradia, tudo. Nos últimos 2 anos, eu conheci 2 pessoas que infernizaram bastante a vida dos seus maridos, coitado deles, que Deus os tenha em paz. Eu acho que talvez, se não tiverem morrido, estão perto da morte. Porque, eu não vou dizer infernizar, mas purgatorizaram, né? Bastante a vida dos seus maridos. Porque não eram daqui. Não eram daqui e vieram para Manaus, e do dia que caíram aqui em Manaus era reclamação. Eu não gosto desse lugar, eu não gosto de Manaus. Manaus é muito quente, eu não gosto do pessoal de Manaus, eu não gosto de Manaus, eu não gosto da rua de Manaus, eu não gosto do pastor de Manaus. Eu não gosto de nada de Manaus, Manaus não tem nada. Não gosto do cinema de Manaus. Passou 2 anos. 2 anos purgatorizando. Isso é melhor do que infernizando. Infernizando é muito sério, né? Purgatorizando, né? Purgando os seus maridos. Sabe uma coisa? Essas 2 mulheres estavam em pecado. Simplesmente estavam em pecado. Deus trouxe essas mulheres transferidas para cá. E Deus queria que elas brilhassem, que elas frutificassem, que elas dessem sinal de vida, que elas vivessem nesse lugar. Sabe o que eu acho? Eu acho que o resto da vida elas vão ser infelizes e vão ser infrutíferas. Por quê? Porque elas não tinham colocado nas mãos de Deus o lugar de moradia. Serviriam a Deus e seriam fiéis a Deus, enquanto Ele as deixasse no... Eu não vou dizer o lugar, porque senão você pode até desconfiar quem são. Não. Deus, quando Ele vem chamar você, Ele diz, olha, você vai deixar os seus sonhos, os meus sonhos agora vão ser os seus sonhos. Enquanto isso não acontecer, a sua vida não vai valer nada. Agora, para quem atende esse chamado de Deus, olha só a bênção que Ele promete. E essa bênção, na verdade, é para nós também, que somos descendentes de Abraão.
Quando Deus olhou e disse a Abraão, olha os céus e vê se você conta as estrelas, assim farei a sua descendência. Ele falava da sua descendência espiritual, daqueles que um dia receberiam o Espírito que nasceria da família dele e do rei Davi, que foi descendente dele, Jesus. Aqueles que nasceriam do Espírito Santo de Jesus. Então, na verdade, aqueles que aceitam Cristo, que ouvem esse chamado de Deus, são filhos de Abraão, filhos através de Jesus Cristo. E a esses Deus, então, também faz essa promessa: farei de você. Agora eu quero que você pense em você. Você não de Abraão, você. Geralmente a gente olha, é um homem lá, lá na história, um homem bem velho, cabelos brancos, que nem o pastor que apareceu aqui no filme. O que fizeram com o meu cabelo? Acho que passaram protetor, você viu? Eles fazem isso no Photoshop, né? Farei de ti um grande povo. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, você tem filhos? Não, tenho não. Filhos carnais não, mas filhos espirituais eu perdi a conta, né? Eu decidi alguns anos atrás, eu e a Penela decidimos, nós íamos dedicar nossa vida a ganhar jovens para Cristo. Nós íamos dedicar a nossa vida, nossa casa, nossa residência, nossa vida, nossos dias, nossos feriados, nossas horas, né? A nossa força, energia, recursos, para gerar uma família de jovens que amassem a Deus, conhecessem a Deus. E esses já se multiplicaram. Às vezes eu vejo, né, eu encontro pessoas que já foram convertidas, eu já sou tataravó, né? Em alguns casos, de pessoas que ganharam fulano, e fulano ganhou outro, e ganharam outro. Farei de ti uma grande nação. Deus, quando chama você, no chamado dele, de segui-lo, de entregar a sua vida a ele, ele promete, ele vai fazer de você uma grande nação. Só no céu nós vamos saber o tamanho da nossa família, né? Só no céu nós vamos saber o resultado da sua vida investida nas mãos de Deus. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer abençoar as pessoas em Manaus, no interior do estado, no Amazonas, no Brasil e muitas partes do mundo através de você. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoam. Quando você dedica a sua vida, você entrega a sua vida nas mãos de Deus, né? Ele vê cada pessoa que te amaldiçoa, ele vê cada pessoa que te faz mal, ele vê cada pessoa que te trapaceia, ele não esquece nada. Deus, é por isso que o apóstolo Pedro, ele diz assim: você não precisa temer, você não precisa temer. Quando você está bem com Deus, quando a sua vida está nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai tratar severamente com quem for seu inimigo. Ele vai tratar benevolentemente com aquelas pessoas que te abençoam, que cooperam com aquela missão que Deus tem dado para você. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse chamado não é só de Abraão, essa promessa também não é só de Abraão, é para todos os filhos de Abraão. Isso inclui eu e você. Bem, a Bíblia diz que ele partiu e foi junto com ele, né, o seu sobrinho, chamado Ló. E Abraão enriqueceu, o gado dele cresceu, as ovelhas cresceram. A Bíblia diz que ele saiu com muito ouro e prata, foi para o Egito e saiu de lá muito rico, um homem riquíssimo. Ele tinha quase 200 servos, cedo na vida dele, tá? Dessa prosperidade, uma prosperidade enorme, que Deus havia dado a ele. E não somente a ele, mas a Ló que o acompanhava. E um dia se tornaram tão grandes os seus rebanhos, que os pastores e vaqueiros de Abraão começaram a ter disputas e brigas com os de Ló, pela água, pelos capins, né, pelos campos. E Abraão, sendo um homem muito tranquilo e muito confiante em Deus, ele chamou Ló e disse: olha, não vamos deixar isso se tornar um motivo de desavença entre nós, vamos nos separar. Nossos rebanhos cresceram, Deus nos abençoou, nossa riqueza cresceu e nós precisamos achar 2 lugares diferentes.
Então ele chama, e ele diz assim, no capítulo 13, verso 9: aí está a terra adiante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Agora vem aqui, pessoal, ele deu a escolha para o Ló. Eles nessa época habitavam em Betel. Betel é uma região, Betel é a mesma região que mais tarde Jacó encontra-se com Deus. É o lugar onde ele viu a escada descendo dos céus, e Deus falou para ele, e confirmou a promessa que ele havia feito para Abraão. Disse: de ti também farei uma grande nação, e os teus descendentes serão numerosos. Ali Betel significa a casa de Deus. Eles estavam em Betel. Ló tinha que ter escolhido Betel, mas não. Ló, como nós muitas vezes, fez uma escolha terrível. Verso 10: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, cheio de fontes, de riachos, de garapés, todo verde. Era como o jardim do Éden, era como o jardim do Senhor, de tanto verde, plantas frutíferas, árvores frutíferas, plantas. Era como a terra do Egito, aquela região regada pela riqueza do mineral do Nilo. Ló escolheu o vale do Jordão. Ele olhou e ele disse: sabe uma coisa? O vale do Jordão vai ser melhor. Vai ser uma vida mais fácil. Vai ser uma vida melhor para os meus filhos, porque lá tem cidades onde eles podem se educar. Sodoma e Gomorra. Lá a vida vai ser mais fácil. Aqui nas montanhas tem rochas, tem falta de água. Nós temos que cavar poços profundos. Lá vai ser mais fácil a minha vida. A maioria de nós não somos pastores, mas nossas escolhas continuam sendo pelos lugares planos e verdejantes, onde nós achamos que nós vamos prosperar com maior facilidade, onde nós vamos ter menos trabalho e mais ganho, onde nós vamos satisfazer os nossos desejos, onde a condição vai ser melhor para a nossa família. Muitas vezes uma mulher casa-se com um homem que ela sabe que não é do Senhor. É um homem que mora perto de Sodoma e Gomorra, um homem perto do pecado e perversidade e imoralidade, mas ela casa com ele porque ela acha que a vida vai ser mais fácil. Eu me lembro uma vez, eu vi uma mulher que, de vez em quando acontecia, mas eu vi uma vez, ela veio com óculos escuro, né, bem grande, mas por trás do óculos você via que ela tinha levado um soco. E não foi uma vez, foram muitas vezes. E uma colega dela disse: poxa, como é que você aguenta viver com esse cara? Que te dá porrada aí no olho, né, quando está bêbado. Ela disse: mas olha o Mercedes ali, que eu estou dirigindo. Olha a casa onde eu moro. Você acha que eu vou conseguir isso com o meu dinheiro próprio? Ou seja, são pessoas que tomaram decisões como Ló. Tomaram decisões, olharam o que era fácil, olharam aquilo que eles queriam, em vez de ver a vontade de Deus para suas vidas. Quantos homens não trocam suas famílias e até sua espiritualidade e seus ministérios, e trocam a igreja, e trocam qualquer coisa, às vezes até a mãe, por um emprego. Nós continuamos sendo os Lós da vida. E olha essas decisões. Uma decisão de Ló totalmente destruiu Ló. Ló saiu de Betel, a casa de Deus. Saiu ali da companhia de Deus e foi para um lugar fácil para ele,
Mas alguns anos depois, Deus destruiu, e até hoje, aquele lugar que era verdejante, aquele lugar luxuoso em termos de verde, aquele lugar que era favorável para os pastos, para o plantio, até hoje é um ermo, é um baldio, é um lugar totalmente morto, é a região do Mar Morto, toda aquela região ali, porque Deus destruiu, e aquele homem podre de rico, saiu poucos anos depois, sem gado, sem ovelha. Deus não deixou nem ele tirar o seu ouro, não carregou nada, só a roupa que ele tinha no seu corpo. Lá, na região do Mar Morto, tem uma estátua, que a tradição diz que é a estátua da mulher de Ló, que virou um pilar de sal, e parece realmente uma mulher, olhando para trás, para a região de Sodoma. Ló perdeu a sua mulher, Ló perdeu suas 2 filhas, elas mais tarde transaram com o pai, e criaram 2 nações inimigas de Deus. Ló morreu vivendo numa caverna, escondido do povo, pobre, por causa de uma decisão. Nós temos que ter o cuidado em nossa vida de não tomarmos decisões pelo que nós vemos. No livro de Hebreus, abra comigo a sua Bíblia agora, vire para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 nos fala de novo de Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 8. E pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. É isso que Deus quer de você. Deus quer um compromisso de você como filho dele, que você coloque a sua vida na pendência e na direção dele. Se ele mandar você para a esquerda, você vai para a esquerda. Se ele mandar para a direita, você vai para a direita. Se ele mandar subir a montanha, você sobe a montanha. Se ele mandar descer no vale, você desce a montanha, você desce o vale. Se ele mandar atravessar o Rio Jordão, você atravessa o Rio Jordão. Se ele mandar você para Paricatuba, você vai para Paricatuba. Ah, lá eu não vou. Se ficar, você perde tudo. As decisões são essas. E pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. O segredo de Abraão, que até hoje, né, se fala dele. Ló acabou. Ló deixou apenas 2 raças malditas, que mandaram milhares de pessoas para o inferno. Perdeu tudo o que tinha, por uma decisão. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hoje eu estava conversando com uma jovem, mas eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Ele quer na vida, Deus tem... Você acha que eu imaginava um dia estar aqui em cima, na Chapada? Na Chapada, né? Isso aqui era o último lugar que eu pensava no mundo estar. Eu pensei que a Chapada fosse um momento da minha vida infantil que eu passei. Jamais pensei em voltar para a igreja da Chapada. Mas sabe uma coisa? Eu abri a minha vida para Deus um dia e disse: Deus, é você que manda. Se você mandar para a direita, eu vou para a direita. Eu vou para a esquerda. E às vezes eu não sabia para onde Ele estava mandando. E quando você não sabe, então fica. Enquanto Deus não mandar para outro lugar, você fica. Você fica no seu lugar. Porque Deus ainda tem obra para você fazer ali. Quando Ele estiver pronto para levar você para outro lugar, Ele vai fazer com que tudo aconteça. Era assim que Ele fazia, movimentar Abraão com todos os seus rebanhos e sua família, e todo o seu gado, toda a sua riqueza. Deus mandava, diz, agora mova-se, né? Deus trazia as condições
de seca, para ele ter que procurar pasto em outros lugares. Assim a Bíblia diz que ele passou a sua vida rodando o que um dia seria a terra do seu país, a terra dos judeus, né? Do rio Eufrates até o Nilo, um dia foi de Israel, né? Assim como ele havia prometido, e ele rodou por toda aquela região, né? Ele estava fazendo reconhecimento daquilo que um dia seria a terra não somente de Israel, mas a terra onde um dia Deus vai colocar a sua santa cidade. Faça as medidas, né? Um dia onde a santa cidade vai ser posta, né? Um dia onde o rei Jesus, o herdeiro de Abraão, vai reinar. E pela fé peregrinou. Você não peregrina com castelos, você peregrina com tendas. Vocês estão vendo agora a mesma mensagem lá dos Recabitas, né? Ele, olha, pela fé ele também, então ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, como também Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, como o Davi, o Augusto, o Caleb. Diga o seu nome. Você está peregrinando? Ou você já decidiu, que eu fico daqui e não saio? Eu não sei. Eu acho que nesse ano que vem, alguns vão sair daqui. Deus vai levar alguns de vocês. Deus está levando alguns esse ano. Deus tem missão em toda parte do Brasil. Deus tem missão em outras partes do mundo. Você só tem que dizer, eis-me aqui. Senhor, para onde? Eu não entendi. Paricatuba? Eu vou. Alguns tempos atrás, um pastor amigo meu foi pastorear no interior. Você gosta de interior? Quantos gostam de interior? Vocês são doidos. Vocês nunca moraram no interior, vocês passearam no interior, né? Quando você vai passear no interior, aí matam o único frango que tem, né? Para você comer, né? Aí você toma banho lá naquele rio desgraçado, mas o pessoal que mora lá tem que carregar água daquele rio todo dia, né? Você pegou o único mosquiteiro que tinha, né, que deram para você passar a noite, né, sem dormir eles, né? Você vê? Interior é um lugar fantástico para você visitar, e de preferência que você saia até 5 horas da tarde, né? É ruim o interior. Tem malária, né? O pessoal diz que o ar é mais puro, né? Sim, mas o banheiro é mais sujo, né? É uma imundície, você vai e faz, né, faz necessidade lá em cima de um tronco de pau, né? Para morar no interior é ruim, né? Quantos deixaria a sua vida aqui, cheio de assaltos e tal, para ir morar na tranquilidade do interior, né? Onde você lava a sua roupa lá, assim, agachada. Mesma posição que você faz suas necessidades, mesma posição que você lava a bunda do menino, mesma posição que você faz tudo, né? Esse pastor foi com a sua família para o interior. Você deu para entender, né? Não é um lugar bom para mulher que foi criada em área urbana, que tem a máquina de lavar roupa. Lá não tem nem eletricidade, como é que você vai lavar roupa, né? Não tem nem roupa para lavar. A mulher aguentou um tempo e disse, sabe uma coisa, até doido, eu vou embora. Eu vou salvar a mim e meus filhos. Eu vou para a cidade. Se você quiser, você vem atrás da gente. Mas aqui é que Deus quase mata essa mulher. Essa mulher ficou entre a vida e morte durante quase um mês.
Aliás, morreu várias vezes. Hoje ela está no interior, é uma serva do Senhor com um sorriso deste tamanho. Ela ama o interior. Sabe por quê? Porque ela entendeu que aquele interior só é um lugar de passagem. Não é a residência permanente. E é bom que se você morar no interior, você vai até para o céu mais cedo, né? Geralmente de malária. O bonde chama-se malária. O motor lá passa e leva o pessoal para o céu. Ela entendeu. E hoje ela tem um foco diferente. E hoje a vida dela começou a valer. Hoje ela está fazendo uma diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Uma decisão. Ele peregrinou na terra prometida como se estivesse numa terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Isaac e Jacó e? Isaac e Jacó e? Eu não vi seu nome, mas está escrito. Como herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e fundador é Deus. Nós temos que entender o seguinte, que nós estamos de passagem aqui. Por mais bonito que seja seu carro, sua roupa, sua mansão, sua casinha ou casona, vai acabar. Essa semana, quando eu vi que os Estados Unidos está tentando interferir com Israel, porque acho que Israel vai jogar umas bombas lá em Irã. Não adianta, vamos jogar sim. Já está escrito, vamos jogar. Vamos jogar e vai dar um papoco medonho. E eu vou assistir lá de cima. Talvez seja na hora da bomba, que a gente está voando pelo ar, pessoal. Deus está mandando sinais, estou dizendo que quando vires brotar as folhas da figueira, quando você vê isso acontecendo, levante os seus olhos, deixa de olhar aqui para a terra, deixa de enfincar as suas forças e o seu tempo e a sua vida aqui, levante os seus olhos, porque é de lá que vem o seu rei. Jesus está voltando, pessoal. Esse sonho de Natal talvez seja o último. Por isso que esse sonho de Natal, você tem que trazer todo mundo, se chegar o sonho de Natal. Se Israel jogar essa bomba antes, talvez nem isso. Não, deixa passar o sonho de Natal e pode mandar bala, né? Estou pronto, né? Interfira até o dia 25. Depois de 25 está livre. Pode mandar bomba lá no Irã, né? Então esse ano, eu espero que você faça uma última investida, caso seja o último. Chama aquele pessoal que não tem Cristo. Vamos encher esse lugar todas as noites. Vamos fazer nosso trabalho. Todos os nossos dias precisam ser voltados. Toda vez que você sai de manhã, peça para Deus usar a sua vida para falar do amor de Cristo para alguém. Para incentivar os seus irmãos, suas irmãs, sua família a continuarem essa boa caminhada, porque o Rei da Glória vem. Está muito próximo. E olha só o que ele diz. Pois ele esperava uma cidade. Por isso que ele não se preocupava em ficar lá nas montanhas. Por sinal, lá na casa de Deus. E deixou Ló ir lá para os lugares mais fáceis, onde ele perdeu tudo. Porque ele esperava uma cidade. Ele sabia que a promessa de Deus era uma cidade cujo arquiteto e fundador era Deus. Pela fé, Abraão, aí etc, etc, etc. Mas vamos agora para o final do capítulo. Verso 39. Junto com Abraão e muitos outros que ele menciona aqui. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Sabe por quê? Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que, juntamente conosco, eles alcançassem o que Deus prometeu. Você faz parte da promessa de Gênesis capítulo 12. Deus ainda não deu para Abraão a cidade prometida, porque somente quando os últimos descendentes dele, eu e você, entrássemos na família, aí Deus ia dar
a santa cidade, cujo fundador e arquiteto é Jesus. Eu não sei se você está preparado para esse momento, mas o momento é próximo, está próximo. Se você não está preparado, no final do culto eu vou pedir que o pastor Leandro e o pastor Zinaldo e sei mais um venham aqui na frente conversar. Você não sabe o dia e a hora, a Bíblia diz. Para aqueles que já entregaram, já ouviram o chamado, já estão seguindo, estão peregrinando, estão com suas tendas nas costas, estão caminhando que nem os pais e filhos para Paricatuba, né? Nessa vida. Estão passando aqui pela nova igreja por enquanto. Vamos continuar essa peregrinação. Vamos continuar no mesmo espírito, na mesma fé de Abraão. De saber que um dia nós vamos olhar para trás e nós vamos ver, puxa vida, como passou rápido. O ano passado ainda se lembra, a gente estava lá na igreja, o pastor falou disso, olha só, esse negócio de louco, tá doido. E nós vamos conhecer nosso rei e vamos ver cumprir-se a promessa que Deus fez para Abraão e